Fala galera, beleza? Mais uma questão do Enem, uma questão agora de geometria espacial. Uma questão aí que era dar um trabalhinho médio aí para resolver, né? A gente vai ter que pensar algumas coisinhas, mas não era uma questão de outro mundo, tá? Tem questões que são um pouquinho mais trabalhosas, mas que o aluno consegue desenrolar se ele tiver domínio das fórmulas e dos processos. Tem questão que às vezes é complicado até de começar. Essa não era, tá bom? E se por acaso tu caiu de paraquedas aqui, é o primeiro vídeo que tu tá assistindo, eu me chamo Hugo Pena, professor de matemática aí há mais de 15 anos, ajudando a galera a entrar na universidade, e agora aqui pelo YouTube também ajudando vocês, certo? E aí, ó, vou pedir logo de cara hoje. Se tu ainda não está inscrito aqui, eu te garanto que o conteúdo aqui vai te ajudar muito na tua preparação para o Enem, tá bom? Então já vale a pena tu te inscrever. E aí no meio do vídeo, se tu curtir, tu deixa o teu like, tá bom? Eu vou te lembrar depois de novo. E aqui embaixo tem o Instagram, pode seguir à vontade lá, que lá tem mais informação para vocês. Vamos lá. Uma indústria faz parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado dois tipos de embalagem. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares de dimensões 10 por 20 centímetros, tá? Então, ó, isso que ele coloca aqui, gente, são as folhas de alumínio que ela usa para fazer as latas, né? Isso, as embalagens de suco. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe o fundo e a tampa circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das extensões, será utilizada como altura, tá? A figura ilustra dependendo de qual, tá? As duas opções para formar as possíveis embalagens. Então, observa, ele tem uma opção de usar a folha em pé para fazer a embalagem ou usar ela deitada. São duas possibilidades, a embalagem 1 e a embalagem 2. Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume igual a quanto, tá? Então, capacidade e volume aqui, elas vão estar praticamente, elas vão ter numericamente o mesmo valor. Então, a de maior capacidade será a de maior volume. Então, eu quero saber qual das duas vai ter o maior volume, não é isso? Para poder descobrir, e qual é esse maior volume. Existem estratégias para descobrir de cara logo quem é que tem o maior volume, certo? Eu não vou me adentrar aqui porque o vídeo não fique muito longo, mais do que o necessário. Então, o que eu vou fazer aqui? Quero que provavelmente que o aluno ia fazer na prova do Enem. Ele ia pegar e ia calcular o volume das duas e ver qual das duas era maior. Então, se eu estou falando de volume de cilindro, eu sei que volume de cilindro é área da base, né? Vamos colocar assim, ó, área da base vezes altura. E aí, como a base ela é um círculo, é πr quadrado vezes h. Então, eu teria que usar essa fórmula para as duas situações. Sendo que nas duas situações, observa, na embalagem 1, a altura vale 20. Na embalagem 2, a altura vale 10. O problema das questões é o raio, porque esse 10 e esse 20 não vão ser o raio nem o diâmetro, tá bom? É aí que caíram os distratores da questão. Teve aluno que perdeu a questão por causa disso. Esses 20 centímetros aqui, ó, vou pegar o 20 como exemplo, é justamente essa volta aqui, ó, deixa eu trocar de cor, essa volta aqui, ó, que ele vai dar aqui na tampa, tá? Ó, observa, isso aqui é o papel, né? Essa parte de azul aqui, ó, é como se fosse esse corte que eu estou fazendo aqui. Então, essa volta toda são os 20 centímetros. Então, o 20 não é o comprimento, o 20 não desculpa, não é o raio nem é o diâmetro, ele vai ser o comprimento. Então, como calcula comprimento de circunferência? O comprimento de circunferência é o 2πr. Então, é usando essa ideia aqui, ó, que eu vou estar trabalhando com esse 20 no cilindro 2 e com esse 10 no cilindro 1. Tudo isso para descobrir o que, meu amigo? Para descobrir o raio, que é o que eu vou precisar para calcular o volume, tá bom? Então, essa é a ideia da questão. Deixa eu só apagar aqui, ó. Só apagar esses bandos de risco que eu acho que não fica legal, não. Então, vamos lá para a resolução. Como esses caras vão me ajudar a encontrar o raio, eu já vou organizar essa fórmula desse outro jeito aqui, ó. O raio, ele vai ser quanto? Ele vai ser comprimento dividido por 2π, tá? Eu peguei o 2π e passei para o outro lado, já para organizar a fórmula do jeito que eu vou querer aqui. Então, qual é a missão? Vamos separar aqui, ó. Estou separando aqui, porque é justamente para quem? Para a embalagem 1 e para a embalagem 2, tá bom? Primeira missão que eu vou ter é descobrir o raio de cada uma delas. Então, vamos descobrir o raio, certo?
Primeira missão vai ser descobrir o raio 1 e descobrir o raio 2. Depois que eu descobrir o raio, eu jogo na fórmula do volume. E aí eu vou para o cálculo, tá bom? Vamos descobrir o raio da 1. Então, usando essa fórmula já simplificada bem aqui, ó, o que eu tenho? Que o raio 1 é o comprimento dividido por 2π. Então, esse raio 1, ele vai ser o comprimento, eu estou falando da embalagem 1, que é 10, dividido por 2π. Eu posso pegar esse 10 e dividir por 2. Então, eu vou ter que o raio 1, ele vai ser 5 sobre π. Hugo, eu tenho que pegar e dividir o π? Não. As alternativas já estão dizendo que tu não vai fazer nada com esse π, porque em todas as alternativas o π aparece. Então relaxe, deixa o π quieto ali, tá? Ah, então eu posso tirar ele? Não falei isso, te acalma, vamos devagar, tá? Simplesmente não mexe nele. Vou colocar aqui a outra de verdinho para diferenciar. Raio 2 igual a comprimento sobre 2π. Então, o raio 2 vai ser o comprimento, que agora é da embalagem 2, que é 20, sobre 2π. Vou dividir o 20 com 2, então o raio agora vai ser o quê? 10 sobre π, tá bom? Então a gente já fechou aí os dois raios. Agora eu vou calcular o volume de cada uma delas. Vamos dar a nossa separada aqui de novo, tá bom? A nossa separada de novo aqui. Para calcular agora o volume 1 e o volume 2. Vamos calcular o volume 1, π raio ao quadrado vezes h. Então, volume 1 vai ser π vezes o raio. Lembra que é o raio 1 agora, tá? Então, ó, 5 sobre π, tudo isso ao quadrado, tá, gente? Por quê? Porque é o raio todo que é o quadrado. Vezes a altura, que no primeiro momento é quanto? É 20. Então, o volume 1 vai ser igual. Eu vou colocar dessa forma aqui, ó, tudo numa fração só. Por que eu posso fazer isso, tá, gente? Porque é tudo multiplicação, tá? Então, eu posso juntar tudo numa fração só. Π. Aqui, ó, como é que eu calculo uma potência de uma fração? Eu calculo a potência no de cima e no de baixo. Então, vai ficar como? Vai ficar 5 ao quadrado e aqui embaixo π ao quadrado vezes 20, tá bom? Vou puxar para cá, ó, que eu vou fazer isso aqui, ó. Volume igual, volume 1, né? Π vezes 5 ao quadrado, 25, vezes 20. E aqui eu vou usar uma estratégia que, para deixar minha continha mais fácil, que é o quê? O que é um número ao quadrado? É ele multiplicado por ele mesmo. Então, π ao quadrado é π vezes π. E por que eu faço isso? Porque um desses π de baixo eu vou cortar com π de cima. Então vai sobrar o que pra gente? 25 vezes 20, tá? Que vai dar o quê? Vai dar 500, certo? E aqui embaixo, π. Então, o volume da figura 1 é de 500π. Repara que existe esse volume aqui na letra E. Então, quem não entendeu direito a questão, deve ter se precipitado e deve ter marcado a letra E. Mas lembra, a questão quer a maior capacidade, o maior volume. Então, eu tenho que calcular o dos dois, tá bom? E só por essa lembrança, para que tu não cometa esse erro no próximo Enem, já vale tua curtida aqui, se tu não tá dando like no vídeo, tá perdendo tempo se não tá inscrito, meu amigo, teus concorrentes estão passando na frente. Vamos lá. Vamos calcular o volume 2. Então, vamos lá. Volume 2 igual. Aqui a fórmula, mas agora eu já vou substituir logo, tá bom? Π vezes o raio, que agora é 10 sobre π. Mesma história, tá? 10 sobre π. Mesmo papo furado, como eu digo aqui. Ao quadrado, vezes a altura. E a altura agora é quanto? É 10. Tá bom? Então, nós temos agora que o volume 2 igual a quem? Tá bom? Estou falando aqui da figura 2, isso mesmo. Tá, então vamos lá. Vai ser o quê? Π vezes. Aí aqui eu tenho, mesma história, tá? 10 ao quadrado. E aqui embaixo, π ao quadrado, que eu já vou colocar π vezes π, tá bom? Vezes 10 de novo. E aí eu vou cortar esse π com esse π normal, como a gente já fez. Então, meu volume 2 vai ser igual a quê? 10 ao quadrado, 100 vezes 10 sobre π. Né? E 100 vezes 10, 1000
π, esse é o volume 2. E 1000 sobre π, gente, é maior que 500 sobre π. A alternativa correta, letra D. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.